Então, o primeiro artigo vai falar sobre melasma e é publicado pelo Penitz e colegas em 2022 no Jornal de Dermatologia Brasileiro, Brazilian Journal of Dermatology. E foi um artigo que fez uma revisão sistemática sobre o uso de medicação para clarear melasmas especificamente e aplicado pela própria pessoa. O melasma é uma condição comum, pode ocorrer em 1% da população geral, podendo chegar de 90% a 50% para populações de alto risco. No Brasil, a incidência média é em pessoas de 28 anos de idade, tem muitos fatores genéticos envolvidos, fatores como hormônios, seja através de gestação ou de anticoncepcionais orais, e, obviamente, exposição solar. Então, todos esses fatores fazem com que as mulheres sejam o perfil principal de incidência dessa condição e tem uma relação direta com a luz ultravioleta e com todo o espectro visível de luz também. Melhora no inverno e, normalmente, é mais comum nos trópicos por conta da maior incidência de luz solar. A remissão é muito baixa depois do surgimento dessas lesões, só melhora em cerca de 6% remissão espontânea. Portanto, os tratamentos e os procedimentos de intervenção são essenciais caso seja necessário realizar algum tipo de tratamento para melasma e para essas manchas hipercrômicas. Temos pouca evidência de qualidade e, em geral, se trabalha muito baseado em consensos de especialista. E esse artigo queria justamente fazer uma avaliação do quanto de evidência existia nas principais recomendações do mercado. Então, ele avaliou não só a aplicação de hidroquinona, que é a medicação a princípio de escolha para os casos leves a moderados, e também fez uma avaliação de hidroquinona associado a tretidoína e fluocinolona, que é chamado de medicação de ação tripla. Então, além dessa comparação, também fez uma avaliação do uso de protetor solar entre protetor solar de espectro UV de fator de 50 ou mais e protetor solar com óxido de ferro, que faz um bloqueio do espectro visível de luz também. Então, não só bloqueia o ultravioleta, como os protetores solares usuais, como também faz o bloqueio do espectro visível. Em geral, são aqueles que já são coloridos, né? Ou o brancão, ou aquele que fica na cor da pele, dependendo da tinta que tiver lá. E o resultado foi que a associação tripla ela é mais eficaz do que somente a hidroquinona. Então, dos 36 estudos realizados, todos eles precisavam ser ensaios clínicos que descreviam no método como que eles geraram a alocação randomizada e como faziam a ocultação na avaliação do desfecho. Então, ensaios clínicos com alguma modalidade de cegamento e com uma boa avaliação ali de desfecho. Então, esses 36 estudos foram incluídos e o resultado é que a medicação de ação tripla é melhor do que simplesmente a hidroquinona isolada, então hidroquinona com tretinoína e fluocinolona, que existe em disponibilidade aí de formulações genéricas, então a gente consegue prescrever com certa facilidade, usado uma vez ao dia por um longo período, em geral pelo menos aí 6 meses de utilização para ver efeitos notados. Por isso que a gente até recomenda no dia a dia que o acompanhamento seja feito por fotos para a gente se apegar a detalhes, né? Os pequenos detalhes vão contar muito a favor quando estiver melhorando. Então, a comparação também entre protetor solar só com FPS 50 tradicional e protetor solar com óxido de ferro, que é aquele que faz o bloqueio do espectro visível, também mostrou melhores resultados com o óxido de ferro. Então, basicamente, para a gente pensar em tratar melasma, principalmente se ele já tiver de moderado para grave, que é mais intenso em mais regiões, com mais incômodo trazido pela pessoa, a gente vai optar aí por realizar a ação tripla da medicação descolorante e o protetor solar com óxido de ferro, que vai trazer um bloqueio do espectro visível também.
Muito bom, Lu. Isso aí me trouxe algumas perguntas. Uma coisa que eu fiquei na dúvida é o endpoint primário. Quanto tempo que ele mediu? Até quanto tempo que ele estava vendo o efeito? Rapaz, eu vou ficar devendo Não, tudo bem. essa Depois a gente não vê. lembro, não lembro, mas a gente traz depois. Eu fiz duas avaliações aqui rápidas quando você estava falando, uma é de preço. Então, você falou fórmula tripla, ela é triplamente mais cara também. Então, a hidroquinona sozinha é 30 a 50 reais aqui, a outra sozinha, fórmula tripla, é de 100 a 200, pelo que eu estava vendo. É, E aí tem uma questão minha, eu achei legal, que um monte de gente vem me falar sobre melasma, e eu confesso que eu acabo não lidando muito na prática, mas porque para mim eu acabo considerando muito uma condição estética, e eu sempre fico na dúvida do que se a gente trata esse limite do estético barra clínico, assim. E essa era a minha pergunta para vocês, né? De vocês tratam uma coisa que vocês estão acostumados a acompanhar, vocês têm essa vontade de acompanhar, ou é uma coisa que vocês mandam acabam pro dermato estético, pro esteticista? Um dos motivos pelo qual eu fui buscar esse artigo é justamente nessa ideia de começar a abordar um pouco melhor, acreditando que se a gente estiver bem informado como médico de família, a gente consegue tomar decisões de melhor qualidade e se trata ou não trata. Então, algumas pessoas vêm me procurando com esses sintomas e eu opto por tratar. Já há um bom tempo eu faço os tratamentos, agora eu resolvi estudar um pouco mais a fundo e entender aí o que, que tem evidência nesse limite entre a estética e a condição crônica de saúde que, em geral, a gente pode acompanhar. Então, provavelmente para os próximos episódios eu devo trazer um pouco mais de discussão sobre esse assunto, mas basicamente eu trato. Apesar de que eu tenho melasma e já tentei tratamento em outros momentos, e não é o meu motivador no momento entender como isso funciona, é muito do que chega no consultório mesmo.